Fogo Morto, de José Lins do Rego, capítulo 6. Bom, a partir desse capítulo 6, talvez até o resto do livro, em todos os capítulos, eu vou postar listas aqui na descrição do vídeo, né? Listas de vocabulário. Então vamos lá, o que eu quero... vamos explicar o procedimento, né? Eu vou usar um site chamado Quizlet. Basicamente esse site me permite fazer cartões de estudos, né? Você, por exemplo, pode fazer os seus próprios cartões quando você estiver estudando. Então, enquanto eu estou fazendo aqui, eu coloco uma palavra, por exemplo, no meu caso, né? Uma palavra, e aqui eu posso colocar a definição da palavra. E eu continuo fazendo isso, posso escrever, posso copiar, posso colocar uma foto, se o programa me dá a oportunidade, se tem uma foto ali disponível. Então eu faço esses cartões. Depois tem como você estudar essa lista, lendo a definição e escolhendo uma das 4 opções para ver qual é a palavra, ou lendo a definição e tendo que escrever a palavra em questão, né? Bom, isso na criação. Quando você clicar para abrir o Quizlet, você tem 2 opções, entre várias outras. Primeiro, você vai ver a lista mesmo, de um lado definição, de outro lado... Quer dizer, de um lado a palavra, de outro lado a definição. Eu já vou dizer o que eu coloquei no outro lado, eu não coloquei só a definição. E você pode simplesmente ir lendo conforme você for reler, por exemplo, o Fogo Morto, ou se você quiser, sei lá, você não tem tempo para assistir os vídeos, você não está afim de assistir vídeos, está afim só de ler, você pode ir fazendo só seguindo na lista, né? A lista de palavras ali está mais ou menos na ordem que as palavras vão aparecendo aqui no livro, porque conforme eu fui relendo o Fogo Morto, eu fui inserindo as palavras importantes ali na lista. Uma outra possibilidade é você jogar, né? Que você entra na lista, na minha lista, e tem um botão ali que você clica aprender. E aí ele vai te dar exercícios, né? Ele vai colocar a definição e você vai tentar escolher as respostas, etc, né? Bom, como eu fiz? Eu fiz não só com definições, então, por exemplo, a lista para esse capítulo 6, que vão ser os diversos próximos vídeos, tem 65 palavras, né? Então, se eu pego uma palavra, às vezes é simplesmente a própria definição que eu coloco no outro lado. Por exemplo, bolo, eu coloquei aqui palmatória, né? Mas, às vezes, eu coloco observações, modos de se expressar do livro, às vezes um tempo verbal que é usado de modo diferente, ou um próprio vocábulo. Por exemplo, tinha sabido. Tinha sabido é uma coisa que eu, por exemplo, na minha variante de português, aqui do Paraná, ou de Curitiba, eu não uso como ficar sabendo, né? Eu tinha sabido que a Maria morreu. Eu fiquei sabendo que a Maria morreu. Eu não uso desse modo. Então eu coloquei aqui só pra gente ter em mente esse modo diferente de se expressar. Outras vezes eu coloco uma figura. Por exemplo, eu coloquei aqui a palavra mascate. Coloquei a definição, mascate de um lado, a definição do outro, vendedor ambulante, e uma figura, né, num mapinha, que mascate refere-se, na verdade, a uma cidade. Então vai ajudar. Ótimo. Outras vezes, por exemplo, São Severino dos Ramos. São Severino dos Ramos, se você olhar ali, bom, você vai mais ou menos inferir que é um santo, mas se você olhar na definição que eu peguei... HTTP. Ainda bem que eu consegui parar isso, esse troço que não começa a narrar. Se você olhar na definição que eu coloquei na verdade um link, não é uma definição. Então o que você vai fazer? Você vai fazer Ctrl C, vai abrir o seu navegador, vai colocar Ctrl V e vai ter algo que eu consultei em relação àquela palavra em específico. Às vezes eu quero que você veja, por exemplo, uma determinada árvore, um determinado animal, né? Quando é um animal, por exemplo, eu tenho feito muito isso na minha leitura dos contos do Monteiro Lobato para crianças e adolescentes. Então eu coloco um link do YouTube, aí você vai entrar lá e você vai olhar o canto daquele animal para
digamos assim, aperfeiçoar a nossa leitura, dar mais densidade, realidade à nossa leitura, né? Ótimo. Então, por exemplo, vamos voltar ali na minha lista, São Severino dos Ramos, só tem um link. Se você abre esse link, vai estar lá: Romaria de São Severino dos Ramos, reconhecida como Patrimônio Cultural, Religioso e Material. Rota de Fé de milhares de romeiros do Brasil, a Romaria de São Severino dos Ramos, em Paudalho, agora passa a ser reconhecida por lei como Patrimônio Cultural Religioso. Aí tem a própria imagem do São Severino dos Ramos. Na imagem, fiéis visitam a Capela Nossa Senhora da Luz, em Paudalho, onde está a imagem de São Severino. Aí fala um pouquinho sobre a devoção e um pouquinho para você entender a história, né? Para não ficar só, é o padroeiro dos pobres, é muito comum lá, para dar mais densidade novamente, né? Por exemplo, na entrada de Lambo, eu coloquei a mesma coisa que Inhambu, né? Mas o que é isso? Aí tem um link ali que é um vídeo do YouTube. Inhambu, https www.youtube.com/vatis.de. Aqui. Se você cuidado, se você clicar na definição ali, ele vai ler o que está escrito ali. Então a mulher estava lendo o link pra gente. O pessoal usa muito isso, eu uso muito para estudar as listas com os meus alunos de língua, né? E essa parte ajuda eles a pronunciar. Então eu coloquei lá do Inhambu no YouTube, vai aparecer um vídeo, nesse caso, de propaganda primeiro, mas vai aparecer um vídeo de um Inhambu cantando, né? Um vídeo lá de 2 minutos e pouquinho. Eu aconselho, toda vez que eu coloco um vídeo, eu aconselho assistir pelo menos 2 minutos do vídeo. Às vezes, claro, eles fazem para deixar como som de fundo, aí tem um passarinho cantando, eles deixam lá 3 horas o passarinho cantando, né? Mas esse vídeo, por exemplo, é uma câmera filmando o Inhambu, ou Inhambu, eu pronunciaria Inhambu, o Inhambu cantando e seguindo esse pássaro. Tente dar atenção plena a esse vídeo. Então eu vou dizer para você as regras que eu disse lá para as minhas crianças e adolescentes no do Monteiro Lobato. Não tenha mais nada aberto. Não tenha nem esses vídeos que ficam em volta assim no YouTube aberto quando você estiver assistindo esse vídeo de contemplação, vamos colocar assim, né? Você está conhecendo um pássaro, é como se você estivesse andando, de repente você para tudo que está fazendo e você fica olhando, olha lá que interessante aquele pássaro, e você vê um inhambu. Então é isso que se faz, né? Você tem uma visão privilegiada, a câmera está bem bonitinha ali, então concentre-se ali, dê a sua atenção, você está aumentando o seu arcabouço imaginário, você está deixando o fogo morto mais real, né? É claro que é trabalho, eu sei que é trabalho, mas primeiro, você está andando na rua e vê, sei lá, uma árvore frondosa, enorme, né? A árvore em si mesma, ela tem um propósito, ela em si mesma é bela, né? Então só a árvore por ela mesma já vale muita coisa. Então só o inhambu por ele mesmo já vale muita coisa, né? Porque senão você vai fazer o quê? Você vai viver a tua vida só pensando no que você tem que fazer na tua rotina, etc. Só aquilo que te causa preocupação. Um cara foi atacado no mercado. Teve tantas mortes do Covid. É só isso que você vai fazer a vida inteira. Só preocupação. Nunca é parar e ver as coisas, né? Não precisa você esperar você viajar sei lá, pra França, pra Austrália, pra você parar e olhar pra paisagem e falar, nossa, olha isso. Olha isso. Você pode muito bem estar andando na tua própria cidade, parar, olhar para uma árvore medíocre, uma árvore que tem bilhões aí em Curitiba. Você para e olha e fala, puxa, olha isso, né? Então é esse tipo de exercício que eu tento quando eu coloco um vídeo aqui, né? Bom, esse é um outro tipo de recurso que eu coloco ali na lista, né? Às vezes, por exemplo, o junco, eu coloco uma foto, né? Só tem junco e a foto. Então preste atenção à foto, nunca só olhe de relance, né? Se você clicar na foto ela aumenta, olha
um pouco, vê se você viu algo parecido. Conecte com com o teu arcabouço imaginário. Eu vi uma coisa parecida quando eu fui lá no sítio do Zezinho, etc, né? Outro recurso, e esse talvez seja tão importante quanto os outros, né? Partido, por exemplo. Tem a definição de partido. Aí eu coloco ali a definição que nos interessa. Então não coloquei partido como um grupo político, né? Não coloquei partido como um bom pretendente, né? Ela é um bom partido. Coloquei partido no sentido que a gente precisa aqui. Às vezes, quando eu acho interessante a evolução do termo, eu coloco todas as definições, como o termo saiu daqui e chegou até aqui, né? No caso do partido, eu só coloquei o que nos interessa. Partido aqui, no Fogo Morto, tá lá, regionalismo, Brasil, grande extensão de terreno plantado de cana-de-açúcar, especificamente sobre isso. Olha o que eu faço daí. Eu pego uma passagem do livro onde partido apareceu e coloco lá, os, espacinho, do Santa Rosa era um mar de verdura, né? Se você estiver no modo não de lista, que é o que eu estou agora, mas no modo de aprendizado, você vai ter que escrever partido, ou vai ter que escolher a opção partido, né? Isso te ajuda a deixar o vocabulário mais real e te ajuda a lembrar desse vocabulário, né? Conectando com a passagem do livro em que essa palavra apareceu. Eu vou tentar, que dá bastante trabalho, mas eu vou tentar sempre, não fiz em toda essa lista, mas eu vou tentar sempre colocar a parte do livro em que aquela palavra apareceu, né? Ótimo. Aí, deixa eu passar alguns aqui. O que acontece em outros casos? Vamos ver aqui, na palavra entrevado. Olha o que eu fiz. Entrevado. Primeiro, definição. 1. Que se entrevou, paralisado, tolhido. 2. Que ou quem tem os seus movimentos impedidos, não se pode mover, paralítico, tolhido. E aí, do nada, vem uma frase lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 linhas, que é a seguinte, eu vou ler para você. Nosso Senhor lhe conserve, que nem sabe o bem que é, exclamou a senhora Joaneira. Contou imediatamente a grande desgraça que tinha em casa. Uma irmã meio idiota, palavra, então você vai saber que é entrevada, uma irmã meio idiota, entrevada, havia 10 anos. Ia fazer 60 anos. No inverno, viera-lhe um catarro e desde então, coitadinha, definhava. Eu já mostrei numa das entradas anteriores, né, num dos verbetes anteriores aqui, uma passagem do Fogo Morto. Essa passagem não é do Fogo Morto. Essa passagem é de um outro livro. E aí depois, no mesmo entrevado, tem mais uma, mais outra, mais outra. Então tem lá 5 passagens. É claro que eu estou deixando o estudo mais trabalhoso, mas muito mais interessante. O meu intuito aqui é ver como essa palavra foi usada por outros autores, né? É ver como os autores, por exemplo, dividem, compartilham o mesmo uso ou diferem no uso da palavra, né? Então esse é meu primeiro objetivo, de colocar citações de diversos livros. O segundo objetivo é como se fosse uma digressão, tá? Nos nossos estudos. Então eu estou estudando um pouco os livros que eu coloquei, né? Estou estudando um pouco os contos ou algum dos livros do Machado de Assis. Eu estou estudando Guimarães Rosa, eu estou estudando Essa de Queiroz, eu estou estudando eu acho que eu coloquei 1 ou 2 do José de Alencar, eu estou estudando bom, e aí continua, né? Clarice Lispector, eu estou estudando Homero, eu estou estudando o Camões e assim por diante. Só que daí não só no nível da frase, ok?
qual que é a minha proposta para você quando você lê essas frases? Primeiro, o objetivo superficial, que é você lembrar dessa palavra. Lembrar que essa irmã meio idiota é entrevada, né? Ou seja, ela não consegue se mexer, ela não consegue se locomover. Ótimo. Isso vai te ajudar na memória porque é uma frase, não é só entrevado é paralisado, entrevado é paralisado e você tem que ficar tentando memorizar. Não, te dá contexto, te dá mais vida. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo é que você consiga apreciar uma construção de uma frase. Muitas vezes quando a gente está perdido na leitura de um livro, a gente ignora as belíssimas construções que algumas frases são, né? O Proust faz muito disso, o Proust faz toda uma catedral para fazer uma frase do Proust, é isso, o Thomas Mann faz muito isso. E então é admirar aquela frase e aí, é claro, treinar a sua imaginação um pouco também, né? Porque se você não lê o livro, você vai ter que saber mais ou menos, poxa, essa mulher ela está depressiva, ela tem uma irmã, e aí meio que tem um monte de caminhos, um monte de reticências que ficam ao redor dessa frase por se responder. Esperamos que um dia você vá ler esse livro e aí você vai completar essas reticências. Acredito, todas as frases que eu coloquei aqui são de livros que valem a pena ser lidos, né? Então esse é um outro motivo, na verdade mais dois motivos, a tua imaginação ali e a apreciação sintática, né? Apreciação de um autor no nível da frase, não só no nível da história inteira. E aí, é claro, mais um benefício é, se você já leu o livro, você deixar mais vivo. O ideal é que toda a literatura que você leia, você tenha acesso a ela. É muito triste pensar em que você vai ler um livro e você vai perder esse livro, né? É muito importante você reter essas coisas, é muito importante você ter esse arcabouço, né? Olha só o que está acontecendo com esse personagem aqui, exatamente o que aconteceu com o Pádua em relação ao José Dias no Dom Casmurro, por exemplo, né? Isso vai fazendo, as leituras que você já fez vão fazendo que você leia muito mais, de uma forma muito mais viva a leitura que você está fazendo. A tal ponto que que o Borges, né, falou que num dos seus contos ele afirma que para ler um livro é necessário ter lido 1000 livros, né? Então eu concordo com ele, né? Assim como é necessário ter uma experiência da realidade muito grande para conseguir ler um livro de verdade. Por causa disso, as fotos, por causa disso, os vídeos do YouTube, por causa disso eu aconselho você, às vezes está andando na rua, para e olha para qualquer coisa, que seja uma pedra. Você vai ver que essas coisas, com o simples fato de você dar a elas atenção, vão explodir em significado, né? Todas essas coisas. Ótimo! Então essa vai ser a lista que vai acompanhar, vai estar na descrição aqui. E na descrição dos outros vídeos do capítulo 6, ou o primeiro vídeo, aí depois você volta, não sei, ou eu coloco em todos, não tem problema. Se você precisar, se eu esquecer, por favor, nos comentários eu atualizo essas coisas, porque às vezes eu esqueço, eu tô gravando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Bom, mesmo site, o Quizlet, e mesma dinâmica, eu fiz mais 2 tipos de lista, né? O primeiro tipo de lista, desses outros 2 tipos de lista que eu fiz, é uma lista chamada Personagens e Lugares. Só que essa vai ser uma lista do livro inteiro, né? O que eu faço aqui? Por exemplo, o que você lembra do Cazuza Trombone? Eu não sei se você tem uma memória melhor do que a minha, mas para mim fica uma coisa mais difícil. Por causa disso, o que eu faço? Revisão de vocabulário e revisão de personagens no final de cada capítulo, né? Para me ajudar a guardar mais, a reter na memória esses personagens, né? Mas é um trabalhão enorme. Se eu estou lendo, estou lá na página 120
e aí aparece um personagem que tava lá na página 20, apareceu só de relance, às vezes eu penso que é um personagem novo, isso acontece muito frequentemente. Então o que eu faço? Cazuza Trombone. Aí eu coloco lá 3 passagens em que o Cazuza Trombone aparece. E isso vai me ajudar a ligar os pontos na narrativa e tecer um tecido, realmente, né? Fazer um tecido entre todas esses personagens, etc. Em vez de apareceu aqui e depois apareceu aqui e essa aparição aqui não tem muito a ver com essa porque eu meio que esqueci, né? Desse modo eu dou mais substância para o personagem em questão, além de ajudar na minha memória. Então eu faço isso com lugares também. Por exemplo, Sapé. Aí eu coloquei lá. Era na boca da noite, voltava do, se você estiver aprendendo, Sapé, e quase chegando a Maraú. Me senti cercado de gente. Olha só, uma outra vantagem disso daqui. Você vai lembrar, epa, mas peraí, o que que é? Ah, isso daqui é o cego. É o cego falando, né? Que ele estava voltando e se sentiu cercado de gente, e aí o bando de cangaceiros cercou ele, etc, etc. Então isso vai te ajudando a deixar sempre vivo esse livro na tua memória, né? Lembre-se que o simples fato de você falar para você mesmo, eu quero lembrar desse livro, eu quero guardar na minha memória, já muda o teu modo de dizer, de viver, assim. Acredite, já é uns 30% do trabalho feito. O simples fato de você falar para você mesmo, não, eu quero lembrar desse livro, eu quero lembrar desses personagens, já vai ajudar uns 30% a fazer isso. Depois a gente tem outras ferramentas para que você realmente lembre. Mais ou menos o conselho que o Freud dava para os seus pacientes, e é uma coisa incrível, funciona. O Freud falava assim, porque, é claro, lembre-se que o Freud trabalhava muito com a interpretação de sonhos, né? O sonho ali é ponto de partida para as discussões e para muitas descobertas. E aí, um obstáculo muito comum é, claro, você não vai lembrar do que você sonhou. Então, o Freud tinha uma técnica, e aí você vai esperar, assim, que olha, você vai, não sei, fazer esse tipo de procedimento, deitar assim. E a técnica dele era o seguinte, fale para você mesmo que você quer lembrar o teu sonho. Antes de dormir, fale, eu quero lembrar do meu sonho. Aí você dorme, aí você lembra. Porque acaba acontecendo que a grande maioria das vezes que a gente esquece o sonho é porque a gente tá lá no meio da noite meio que acordou e tá com aquela história ainda viva na cabeça e aquilo é irrelevante, você né? E aí você meio que deixa o sonho ir embora, né? Se por um outro lado simplesmente você reconheceu o meu sonho é importante, você dorme, você meio que acorda durante a madrugada, tá aquele sonho, você pega aquele sonho para si. E aí na manhã você recorda dele. Isso acontece não só no meio da noite, é claro, quando você acorda de manhã. Em menor medida, talvez, é o que acontece quando você lê um livro, né? Não, eu quero lembrar, dizer para você mesmo todo o tempo, não, eu quero lembrar do Cazuza Trombone, eu quero lembrar desses lugares. Lembre, sua memória não é limitada desse jeito, do jeito que você tem 15 gigas para armazenamento no Google Drive, né? Não é isso. Quanto mais você pratica a sua memória, mais poderosa ela vai ficar, né? Lembre-se daquelas pessoas, que é coisa absurda, eu tenho uma raiva daquele tipo de pessoa, porque eu queria ser igual. A pessoa pega lá uma revista, folheia a revista, deixa a revista em qualquer lugar, aí você pergunta em qual página estava tal coisa. A pessoa vai lá e diz exatamente em que página estava tal coisa, né? É claro que também tem nisso aquelas pessoas que só tem uma técnica ali e fazem isso só por um determinado momento, né? Talvez nem... Mas outras pessoas, a pessoa leu, tinha uma professora assim na faculdade, que raiva daquela professora. A gente perguntava assim um tema qualquer, sobre... ela era professora de fonética e fonologia, sobre o sotaque nordestino. Ela pensava, olha, sobre o sotaque nordestino, bom, tem um livro sobre isso, publicado pela USP em 1995, o autor é tal, a editora é tal, me desculpe, mas eu não vou saber aonde foi essa edição. Tipo, ela esquecia
detalhezinhos, assim, tipo a vírgula da referência bibliográfica, e ainda ela pedia desculpa. E era livro que ela leu, sei lá, 20, 25 anos atrás, né? Então o simples fato... Isso para provar o quê? Que não tem essa de ficar economizando memória, né? Se eu li esse livro, eu quero lembrar de... Por mais que o Cazuza Trombone é um cara bem secundário ali, eu quero lembrar desse Cazuza Trombone, né? Então é mais ou menos assim, tome posse da memória. Ótimo, essa vai ser a segunda lista. Lembre-se que se a gente muda o capítulo, a lista de vocabulário vai ser uma nova lista, ok? A lista de personagens e lugares, o nome da lista eu acho que é Personagens e Lugares, é a mesma lista para o livro inteiro, ok? Depois eu vou tentar organizar em ordem alfabética para ficar uma referência melhor, assim, sabe? E aí, o terceiro tipo de lista é uma lista que eu faço mais pra mim, mas eu vou colocar lá se você quiser. Eu aconselharia você fazer uma lista dessa, talvez, não sei. É que dá trabalho se você não tem o livro em PDF, né? Eu tenho o livro aqui físico, mas eu tenho o livro em PDF, então qualquer coisa que eu quero selecionar, só vou ali Ctrl+C, Ctrl+V na minha lista. Bom, mas veja a tua estratégia. Qual que é a lista que eu fiz pra mim e tá lá. Eu estou lendo o livro, às vezes aparecem passagens interessantes, uma frase que é interessante, né? Eu acho que eu não tenho uma lista aberta aqui. Eu já vou abrir pra você. E aí o que eu faço? Eu copio. Aqui, ó, Fogo Morto, citações. Eu copio a frase que eu acho interessante, e aí aonde ocuparia o lugar da palavra, né? Porque lembre-se, aqui é definição e aqui é palavra. Aqui é as passagens que o personagem aparece e aqui é o nome do personagem. Eu coloco quem falou aquilo, né? E aqui a frase que ele falou. Ou o narrador ou qualquer um dos personagens, né? Por exemplo, uma frase do Vitorino que eu gostei muito. Um homem do meu calibre, quando pende para um lugar, vai com o corpo todo. Então ele não só pende, ele pende e cai para aquele lugar, no bom sentido, né? No sentido que ele vai com toda a decisão. Bom, essas são as novas ferramentas que a gente vai poder usar aqui no canal. Eu sei que dá mais trabalho, e tudo depende do seu objetivo, talvez você esteja lendo Fogo Morto só para ler, mas se essas coisas não são fáceis para você, tanto o vocabulário, quanto a apreciação das frases, quanto aos personagens, se você ainda confunde, vale a pena, acredite em mim, vale a pena. Não adianta você ficar passeando por tudo quanto é lugar e saber um pouquinho de cada livro e no final das contas esquecer tudo. Outra coisa, os vocabulários que aparecem aqui vão aparecer em todos os outros livros do José Lins do Rego. Tem muitos livros do José Lins do Rego para ler e todos eles são excelentes, né? Graciliano Ramos, por exemplo, né? O próprio Guimarães Rosa, são todos vocabulários que se encontram ali. Então isso significa que você está economizando tempo para o futuro, quando você for fazer essas outras leituras. Então fica aí o meu apelo, meu convite, para que você preste atenção a essas listas também.